Olá, meus alunos do primeiro ano. Nesse último assunto de histologia, nós vamos estudar a estrutura e o funcionamento do tecido nervoso. O tecido nervoso é o principal constituinte do sistema nervoso. Ele tem a capacidade de captar, transmitir e integrar as informações de todas as regiões do corpo. Ele controla as funções de digestão, de respiração, de reprodução e excreção, por exemplo. Mas como que ele faz isso? Através das células nervosas, que são denominadas neurônios, elas podem captar informações dos meios externo e interno e responder a elas por meio de sinais elétricos, o chamado impulso nervoso. O impulso nervoso pode ser transmitido para outros neurônios ou levar informações para músculos ou glândulas. O sistema nervoso dos vertebrados é dividido em duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e a medula espinhal. Ele é responsável pela elaboração de pensamentos, memórias e emoções. O sistema nervoso periférico é formado por gânglios e nervos, e a sua função é conduzir informações entre o sistema nervoso central e o resto do corpo. Os neurônios são células especializadas para receber e transmitir estímulos que eles recebem do meio externo e interno. A sua capacidade de regeneração ela é muito limitada. E todos os neurônios eles apresentam três partes básicas: o corpo celular, que é a região onde se encontra o núcleo e a maioria das organelas, os dendritos, que são ramificações curtas, geralmente numerosas, que emergem do corpo celular, e os axônios, que são prolongamentos do citoplasma, que podem atingir diversos tamanhos e que chegam a vários metros de comprimento em certos animais. É o axônio que conduz as informações do corpo celular em direção a outros neurônios ou diferentes tipos de células, como as fibras musculares, por exemplo. O impulso nervoso sempre se propaga no sentido do corpo celular para o axônio. Os neurônios eles são classificados de acordo com a função que exercem. Podem ser de três tipos básicos. O neurônio sensorial ou aferente, ele recebe informações do ambiente ou do próprio corpo e transmite ao sistema nervoso central. Enquanto o neurônio eferente ou motor é aquele que transmite informações do sistema nervoso central para estruturas efetoras, como uma glândula ou um músculo, enquanto os neurônios associativos ou interneurônios eles são encontrados no encéfalo e na medula espinhal e desempenham a função de conectar neurônios. As fibras nervosas se referem aos axônios que são circundados por bainhas envoltórias, ou um extrato mielínico, que é denominado bainha de mielina. É um composto de lipídios e proteínas que envolve esse axônio, que atuam como um isolante elétrico, impedindo o fluxo de cargas elétricas. Esse extrato mielínico ele é produzido por oligodendrócitos e pelas células de Schwann. Essa bainha é constituída por várias camadas em volta do axônio, e os axônios têm esse extrato, que são chamados de fibras mielinizadas, e aqueles que não apresentam são denominadas fibras não mielinizadas. Nas fibras mielinizadas, há interrupções do extrato mielínico, são os nós neurofibrosos. O impulso nervoso se propaga apenas pelos nós, através de saltos. É a condução saltatória. É a condução saltatória que torna a condução do impulso nervoso rápida. Nas fibras não mielinizadas, esse impulso nervoso se propaga mais lentamente pelo axônio. O nervo é um conjunto de feixes de fibras nervosas que ele funciona como uma via de comunicação entre o sistema nervoso central
e as estruturas sensoriais, como os órgãos dos sentidos e as células sensoriais e efetoras. Todo nervo tem 3 camadas de tecido conjuntivo. O epineuro reveste o nervo inteiro, o perineuro reveste cada feixe e o endoneuro reveste cada um dos axônios. Como os nervos pertencem ao sistema nervoso periférico, ele atua na comunicação entre o sistema nervoso central e as estruturas sensoriais e efetoras. Dessa forma, os nervos podem ser sensitivos quando eles só têm fibras sensoriais que vão transmitir a informação do ambiente externo e do interior do corpo para o sistema nervoso central. Já os nervos motores, eles apresentam apenas fibras motoras e conduzem informações do sistema nervoso central para os órgãos efetores. E há ainda os nervos mistos, que apresentam tanto fibras sensitivas como fibras motoras, cumprindo o papel dos 2 tipos de nervos. As células da glia ou gliócitos, elas são menores do que os neurônios e elas desempenham importantes funções relacionadas a ele. Os oligodendrócitos, por exemplo, eles formam uma rede de sustentação em torno dos neurônios e produzem o extrato mielínico dos axônios. Os microgliócitos ou células da micróglia são células produzidas lá na medula óssea e que vão atuar na defesa dos neurônios. Elas englobam micro-organismos e restos de células mortas. As células ependimárias, elas vão revestir cavidades do sistema nervoso central, produzindo líquido cerebroespinhal e auxiliando ainda na sua circulação. É nesse líquido que ocorre, é a partir desse líquido que é possível a nutrição e o amortecimento do sistema nervoso central, protegendo em caso de movimentos súbitos. Já os astrócitos, eles ajudam a manter as condições químicas ideais para a produção dos impulsos nervosos. São eles que nutrem os neurônios e auxiliam na migração que ocorre durante o desenvolvimento do encéfalo. Então, o que é o impulso nervoso? É a propagação de um impulso elétrico, de um sinal elétrico, pelo axônio do neurônio. Nos neurônios ocorre o transporte ativo através da membrana plasmática, que é a bomba de sódio e potássio. A maior concentração de potássio no interior do neurônio e de sódio no exterior, no meio extracelular. Existem cargas positivas e negativas relacionadas ao neurônio. Quando o neurônio está em repouso, quando ele não está conduzindo impulso elétrico, há maior quantidade de cargas negativas no interior do neurônio e cargas positivas no exterior do neurônio. Essa diferença de cargas elétricas gera um potencial elétrico de 270 mV, que é o potencial de repouso do neurônio. Porém, quando ele recebe um estímulo, ocorre uma despolarização, mas quando o neurônio recebe um estímulo, ocorre uma despolarização, uma alteração nas cargas elétricas. Essa alteração dura uma fração de milésimo de segundo e, posteriormente, o neurônio retorna ao potencial de repouso, que é a repolarização. Às vezes, o estímulo tem intensidade suficiente para causar um potencial de ação, que é a repolarização e a despolarização ao longo do axônio. Ele atinge um potencial de excitação, que é o potencial de ação. A despolarização e a repolarização de partes do axônio é o que caracteriza a condução do impulso nervoso. As sinapses ocorrem em regiões em que o impulso nervoso é conduzido de um neurônio para outras células. A sinapse nervosa ocorre entre 2 neurônios. A sinapse neuromuscular ocorre entre um neurônio e uma célula muscular. Mas o interessante é que um neurônio pode estabelecer mais de 1000 sinapses com outros neurônios simultaneamente. A sinapse mais comum nos vertebrados é aquela que não ocorre contato físico entre as células, mas há transmissão de sinais a partir de neurotransmissores, que são substâncias químicas que levam informações.
Essas substâncias são liberadas na fenda sináptica, são produzidas a partir do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Alguns neurotransmissores conhecidos são adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina e acetilcolina. Mas o efeito dos neurotransmissores ele pode ser afetado por substâncias que sejam produzidas pelo próprio organismo ou por drogas ou toxinas. É importante, portanto, que você cuide da sua saúde mental, do seu equilíbrio mental, sentimental, intelectual, porque são a partir de pequenas coisas que você constrói a felicidade. Olha essa frase: o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Desejo saúde e sucesso para vocês.